Olá, hoje nós vamos para o capítulo 23, penúltimo capítulo do segundo livro de Samuel. Então, o próximo capítulo é formatura. Se preparem que tem formatura no segundo livro de Samuel. Está terminando o capítulo, nós estamos terminando o segundo livro de Samuel, terminando então a trajetória de Davi. Hoje, neste capítulo, nós vamos ver as últimas palavras de Davi, né, que na verdade é um cântico de Davi, como um testamento de Davi, onde ele canta a glória de Deus, também se apresenta como até o autor dos Salmos, se apresenta como realmente aquele que Deus vai honrar a sua dinastia. Muito bonito, é um cântico, são as últimas palavras de Davi. E assim terminamos, a gente vai vendo que vai já caminhando para o final dessa trajetória, como eu disse, de Davi. Nesse capítulo também vai apresentar os heróis de Davi, aqueles que na verdade ao lado de Davi foram os vencedores das batalhas, os chefes dos exércitos, a guarda pessoal. Nesses heróis de Davi serão apresentados em dois grupos, o grupo dos 3 e o grupo dos 30. O grupo dos 3, aqueles 3 que estavam mais juntos de Davi, que estava bem pertinho de Davi, né? Quase como guarda pessoal, chefe do exército, e o grupo dos 30, que na verdade você vai perceber que não era 30, mas 37, mas é porque a Bíblia vai acrescentando aqueles que foram mortos e aqueles que substituíram aqueles que foram mortos também. Vamos ler? Então vamos lá. Indo para o finalzinho, ó, daqui a pouco vem outro rei aí, ó, grande rei Salomão vem aí, tá bom? Mas aqui, ó, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Primeira parte então, o cântico de Davi, ó, as últimas palavras de Davi. Depois, os heróis de Davi, os valentes de Davi. Tá bom? Estas são as últimas palavras de Davi. Oráculo de Davi, filho de Jessé, oráculo do homem que foi exaltado, do ungido de Deus de Jacó, do cantor dos salmos de Israel. O Espírito do Senhor fala por mim, sua palavra está na minha língua. Deus de Israel falou, o rochedo de Israel me disse, o que governa com justiça, o soberano temente a Deus, é como a luz da manhã quando se levanta o sol. Manhã sem neblina, que faz cintilar de orvalho a relva da terra. Sim, minha dinastia é estável diante de Deus, ele fez comigo aliança eterna e a ser observada com absoluta fidelidade. Minha salvação e inteira felicidade, não é ele quem faz germinar? Os homens maus são como espinhos que todos evitam e ninguém pega com a mão, que se recolhem com um ferro ou com o cabo da lança e são queimados no fogo. Agora começa a descrever os heróis de Davi, né? Eis os nomes dos heróis de Davi. Gesboão, filho de Acamone, chefe dos 3. Foi ele quem brandiu o seu machado contra 800 homens, matando de uma só vez. Depois desse, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, um dos 3 heróis. Achava-se ele em Afes-Domim, quando os filisteus se reuniram ali para o combate, tendo os israelitas fugido cada um para a sua tenda. Ele se manteve firme e bateu os filisteus até que sua mão se cansou e se crispou sobre a espada. O Senhor operou naquele dia uma grande vitória. Os soldados voltaram para onde estava Eleazer, mas somente para recolher os despojos. Depois dele, Osama, filho de Age, o Ararita, reuniram-se os filisteus em Leque, onde havia um pedaço de terra plantado de lentilhas. Fugindo o exército diante dos filisteus, postou-se Sema no meio do campo e defendeu e derrotou os filisteus, operando assim o Senhor uma grande vitória. 3 dos 30 desceram e foram ter com Davi, no início da colheita, à gruta de Odolã, estando a tropa dos filisteus acampada no vale dos Refaíns. Davi estava então na fortaleza e havia uma guarnição de filisteus em Belém. Davi revelou este desejo: quem me dera beber das águas do poço que está à porta de Belém. Então os 3 valentes penetraram no acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço que está à porta de Belém. Trouxeram-na a Davi, mas ele não a quis beber e derramou-a em libação ao Senhor, dizendo:
Longe de mim, ó Deus, fazer isso. Vou eu beber o sangue desses homens que para buscá-la arriscaram a sua vida? E não quis beber. Eis o que fizeram os 3 heróis. Abissaí, irmão de Joabe, filho de Sárvia, que era também chefe dos 30, brandiu sua lança contra 300 homens e os matou, conquistando assim grande renome entre os 30. Ele era o mais considerado dentre os 30, mas não chegou a se igualar aos 3. Banaías, filho de Joiada, homem de valor e rico em façanhas, originário de Cabsel, feriu os 2 filhos de Ariel de Moabe. Foi ele também quem desceu num dia de neve e matou um leão na cisterna. Feriu ainda um egípcio de alta estatura que tinha uma lança na mão. Banaías desceu contra ele e com um simples bastão arrancou-lhe a lança nas mãos e o matou com a sua própria arma. Isso fez Banaías, filho de Joada, obtendo renome entre os heróis. Foi mais considerado que os 30, mas não se igualou aos 3. Davi pulou à frente de sua guarda. Entre os 30 contavam-se Azael, irmão de Joabe, Elcanã, filho de Dodô, de Belém, Osama de Arode, Elica de Arode, Elis de Falte, Ira de filhos de Esses de Tíqua, Abiezer de Anatote, Mobonai o Uzatita, Selmon o Aoita, Maarai de Netofa, Eled, filho de Baana de Netofa, Etai, filho de Ribai de Gabaá, dos benjaminitas, Banaías de Faratom, Edai do vale de Gaás, Abialbon de Arabá, Asmavete de Berom, Eliaba de Salabom, Bene Jacém, Jonatas, Osama, o Ararita, Aião, filho de Sarar, o Ararita, Elifelete, filho de Asbai, o Macatita, Eliã, filho de Ectofel de Gilo, Esrai de Carmelo, Farai de Arbi, Igaal, filho de Natã de Soba, Boni de Gade, Seleque, o Amonita, Naarai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Sárvia, Ira de Jeter, Jerebe de Jeter, Urias o Eteu. 37 ao todo. Muito bem, o que a gente tem neste capítulo? Algo muito interessante que precisa ser considerado. Primeiro, a primeira parte desse capítulo é dizer para todos nós que Davi realmente é este grande homem, ungido por Deus, preparado por Deus. Essa primeira parte do Cântico de Davi também vem trazer para a gente que a dinastia de Davi é uma dinastia válida e que agora o reino será herdado pelos seus filhos. Importante lembrar, Saul, era o rei, perdeu a realeza, não passou para os seus filhos e passou para Davi. Agora a Bíblia faz questão, e neste cântico de Davi dizer, agora a dinastia, ela é hereditária. Era hereditária. Está consolidada a dinastia hereditária a partir de Davi. Ora, então serão os filhos de Davi os herdeiros do reino. Que não aconteça o que aconteceu com Saul, que passe para outras mãos. Tudo bem? Também, como eu disse, traz aqui Davi como o escritor, o autor dos Salmos, e traz aqui Davi também como um homem que realmente fez a vontade de Deus. Ok? Logo depois tem uma lista dos heróis de Davi, como eu disse para você, são 2 grupos distintos, os 3 e os 30. Os 3 são apresentados como os grandes heróis que estavam junto de Davi, ao lado de Davi, guarda pessoal de Davi, que fizeram coisas maravilhosas. Mas os 30 também são pessoas maravilhosas, que fez coisas maravilhosas, que lutou por Israel e por Judá, e lutou e foi grande. Mas não se compara aos 3. Mas são grandiosos. A lista toda dá 37, como eu expliquei para você, porque aqui colocam-se nomes de pessoas que já morreram e que foram substituídas por outros. Ok? Deu para entender, né? Então, deixa eu falar algumas coisas aqui que é importante. Essas últimas palavras de Davi são comparáveis a um testamento de Davi, né? Evoca a justiça do rei e a harmonia que esta justiça produz, então, no reino, né? Olha aqui, minha salvação e inteira felicidade não é ele que faz germinar? Então,
Então provoca essa justiça do rei, o rei conduzindo o seu reino de maneira justa, provoca essa harmonia, tá bom? Vamos lá, no versículo 1, essas são as últimas palavras de Davi, oráculo de Davi, filho de José, oráculo do homem que foi exaltado, do ungido dos Deus de Jacó, do cantor dos salmos de Israel, do cantor dos salmos de Israel. Olha, a Bíblia minha traduziu do cantor dos salmos de Israel, mas na verdade a tradução mais correta seria favorito dos cânticos de Israel. Davi, o favorito dos cânticos de Israel. Mas a tradição, né, atribui a Davi a autoria dos salmos. Né? A autoria dos salmos. A tradução, o hebraico original está dizendo assim, Davi, o favorito dos cânticos de Israel. Talvez lembrando que ele fosse o personagem principal dos salmos, dos cânticos dos salmos, ou então que ele foi realmente o mentor de todos esses salmos. Mas a tradição sempre atribuiu a Davi a autoria dos salmos, tá bom? Ou que ele não compôs lá, blá, 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 ou mas que ele inspirou a composição dos salmos, tá? Versículo 8. Eis os nomes dos heróis de Davi. Jesboão, filho de Acamone, chefe dos 3. Foi ele quem brandiu o seu machado contra 800 homens, matando de uma só vez. Vamos lá, deixa eu explicar uma coisa. Os chefes de Davi compreendem dois grupos. Os chefes heróis de Davi e os chefes de Davi. O grupo dos 3 e o grupo dos 30. Tá bom? Tá certo? Na verdade, como eu disse para você, são 37 nomes por causa de pessoas que já foram mortas e foram acrescentadas. Né? A lista dos 30, a lista dos 30 começa a partir do versículo 24, tá bom? Então, quando é que começa a falar da lista dos 30? A partir do versículo 24, deixa eu te mostrar aqui. A partir do versículo 24, começa. Entre os 30 contavam-se, tá vendo? Então, a partir dos 30, contava, a partir do versículo 24, começa a lista dos 30. 39 termina aqui. Tá vendo? Hoje esse capítulo é muito fácil. 39. Tá? Urias, o Iteu, 37 ao todo. 37 ao todo. Aí, de novo, vou explicar isso, eu vou falar tantas vezes. A história completa dos 30, né? Mas aqui não se conta os 12, né? Deixa eu falar uma coisa. Mas não se conta os... quando se coloca a lista dos 30, não se conta os 3. Os grandes, os 3. Porque a lista dos 3 heróis de Davi está no dos versículos 8 a 12. A lista dos 3 heróis de Davi está no versículo... Onde está? De 8 até... meu Deus, não passa. 8 até 12. Então, ali fala dos 3. E não se conta nessa lista nem Abisai e nem Banaías, tá bom? E a lista, então, completa, fica importante saber que do grupo dos 3 começa no versículo 8, vai até os 12, e a lista dos 30 começa no versículo 24, vai até 39. Vamos fazer isso aqui num quadro aqui. Vamos fazer num quadro aqui. Vamos botar ali no quadro. Então, olha ali. Atenção, a lista dos 3 está nos versículos 8 a 12. Ok? Ali você encontra a lista dos 3. E a lista dos 30... A lista dos 30 está no versículo 24 a 39. 24 a 39. Então, nós temos 2 grupos distintos, o grupo dos 3 e o grupo dos 30. São os heróis de Davi. O grupo dos 3, a lista vai do versículo 8 ao 12, e a lista dos 30 vai do versículo 24 a 39. Ok? Pronto. E assim a gente termina esse capítulo interessante, mas, sobretudo, lembrando o seguinte, aquilo que está no centro desse capítulo. O rei justo e misericordioso provoca harmonia no seu reino. É isso que nós vemos em Davi. Um rei que faz justiça
Um rei que age guiado e conduzido por Deus. Um governante guiado e conduzido por Deus e que procura justiça, faz o povo feliz. Faz o povo feliz. Davi, então, é o grande rei que conduz o povo para a prosperidade, para a felicidade. Desse grande rei virá Jesus, mais uma vez, que vai conduzir o povo para a paz e para a plenitude. Et crucem Domini, fugit partes adversae. Vite teleo de tribo Iuda, radicis Davidi. Aleluia.